deve estar. Breaking News, CNN. Gente, precisamos aqui trazer o Breaking News, informação de momento. Trump faz pausa e tarifas recíprocas ficam até em 10%, desculpe. A exceção é a China. Vejam só, vai subir para 125%, Gustavo Uribe. Eram 104% para a China. Donald Trump anuncia que subiu para 125%. Mas, numa primeira olhada desse cenário, dessa declaração de Donald Trump, isso mostra um recuo do presidente norte-americano. Ele tinha aplicado uma série de tarifas e agora ele faz uma espécie de cessar-fogo econômico, ou seja, 90 dias de pausa, com uma tarifa de 10%. Os detalhes ainda não foram esclarecidos pela Casa Branca, que vai explicá-los agora nas próximas horas. Mas a Priscila Asbeck traz um pouco do que esperar dessa atitude de Donald Trump. É interessante porque houve críticas internas, e você contava isso, bilionários norte-americanos, integrantes do próprio governo de Donald Trump, criticando o tarifaço. A gente vê que Donald Trump faz esse recuo e a gente tem aí, vislumbrando para o médio e longo prazo, né, Priscila Asbeck, a possibilidade de abertura de mesas de negociações e mais. Isso deve acalmar o mercado financeiro, que hoje estava um caos. Exatamente, Uribe. Boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Então, só esclarecendo o que Donald Trump disse nas suas redes sociais, na Truth Social, ele falou que, com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada para 125% com efeito imediato, postou Donald Trump na sua rede social, Truth Social, há poucos minutos. Ele falou que em algum momento, esperançosamente, um futuro próximo, a China vai perceber que os dias de exploração dos Estados Unidos e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. E aí ele fala sobre esse recuo para as outras tarifas, para os outros países. E fala, por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os departamentos do comércio, responsáveis por negociar essas soluções, os Estados Unidos autorizam por uma forte sugestão minha, diz Donald Trump, uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período de 10%, também com efeito imediato. Então, só recapitulando, Donald Trump, na semana passada, na quarta-feira, durante o anúncio do tarifaço, tinha anunciado as tarifas bases de 10% de forma geral e também tarifas recíprocas que teriam passado a valer a partir desta quarta-feira para cerca de 60 países, que eram tarifas superiores às tarifas bases de 10% que passaram a valer no sábado. Depois disso, houve um vai e vem com a China. Esse vai e vem foi a resposta da China, que veio na sexta-feira, dizendo que, em resposta à tarifa que foi colocada e que subiu para 54% sobre a China na quarta-feira, a China iria colocar uma taxa de 34% sobre as importações americanas. Depois disso, Donald Trump dobrou a aposta ontem, subiu a tarifa sobre a China para 104% e a China respondeu hoje pela manhã, subindo a taxa para 84% sobre os produtos americanos. A gente estava até agora há pouco com essa situação, uma taxa de 104% para os produtos chineses que entram nos Estados Unidos e uma taxa de 84% para os produtos americanos que entram na China. Mas agora, Donald Trump acaba de anunciar, então, que vai elevar essa taxa sobre os produtos chineses para 125% dos 104% anteriores. Lembrando que a China também disse que vai até o fim com essa guerra, chegou a fazer queixas na Organização Mundial do Comércio ontem, também hoje, falando que essas tarifas recíprocas não devem ser a forma de tratar os chineses, mas dizendo que a China vai defender os seus interesses legítimos. Então não se sabe exatamente qual vai ser a resposta da China, e a gente está falando aqui sobre as duas maiores potências do mundo brigando e escalando essas taxas em nível global. Como você disse, Uribe, por outro lado, existe esse cessar-fogo e esse recuo nessas outras tarifas, e isso é uma
espécie de morde-a-sopra de Donald Trump, porque Donald Trump estava com uma pressão muito grande para recuar sobre essas tarifas, com bancos do mundo todo e muitos bancos americanos aumentando a probabilidade de recessão por causa da política tarifária, até mesmo com membros do núcleo duro de Donald Trump fazendo críticas, como é o caso do bilionário Elon Musk, que inclusive estava fazendo críticas ao próprio representante comercial dos Estados Unidos, o Peter Navarro, que é o responsável pela implementação dessas tarifas e criando uma rixa interna dentro do governo. Os mercados chegaram a perder mais de 10 trilhões de dólares em cerca de 3 dias aqui em Wall Street, e depois disso Donald Trump começou a ser muito pressionado não só por bilionários, por Elon Musk, pelo CEO da BlackRock, CEO do JP Morgan, todos criticando a política tarifária, dizendo que ela pode levar à recessão. E agora Donald Trump então volta atrás, pelo menos por hora, dizendo que vai colocar uma pausa para implementar essas tarifas de 90 dias, essas tarifas mais altas, mantendo a tarifa base de 10%, então, por esses 90 dias, enquanto negocia com esses países. Mas ele deixa claro que ele ainda vai negociar com esses países, então Donald Trump, ele ao mesmo tempo também, ele deixa ali a sua postura dura em relação à China, e ele fala que vai negociar com esses países. E aí o que os integrantes do governo Trump tem deixado claro nos últimos dias é que essas negociações com outros países, elas vão acontecer desde que aconteçam em termos favoráveis ao governo Trump. Uma outra situação também que chama atenção nessa guerra comercial é a situação do bloco europeu, da União Europeia, que também respondeu com contratarifas de 25%, amplificando a dimensão dessa guerra comercial. A ver, então, agora como a União Europeia vai se manifestar sobre esse recuo de Donald Trump, que inclui também o bloco europeu. Volto com vocês. Obrigada. Priscila Yazbek trazendo então o Breaking News.